Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gustavo, professor de História de vocês, e hoje nós teremos uma aula de Império Romano. Bom, dentro da última videoaula, nós abordamos os conteúdos de Monarquia Romana e República Romana, que são as duas primeiras etapas dos estudos da história da civilização romana. Dentro dessa segunda etapa, a República Romana, nós observamos, nós estudamos o seguinte: a República Romana ela serviu para consolidar o poder nas mãos das elites, da nobreza romana. E com a concentração desse poder nas mãos das elites, vão ser feitas leis, vão ser feitas políticas administrativas que vão favorecer essa elite. Com isso, essa elite vai concentrar um grande número de terras que vai levar a também um aceleramento das revoltas civis durante todo esse período da República Romana. Na fase final da mesma, nós vamos ter a ascensão das chefias militares. Os chefes militares eles vão se tornar uma espécie de alternativa administrativa, já que o Senado, muitas das vezes, acabava se isolando numa bolha e não dava ouvidos às necessidades, às reclamações do povo. Com esse contexto, vai surgir o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crassus. Júlio César é uma das figuras mais carismáticas dentro da história do Império Romano, é sempre muito explorado dentro das obras hollywoodianas, dentro das obras literárias, e o Júlio César ele vai ter atritos com Pompeu após a morte de Crassus. Então, o triunvirato estava indo muito bem, obrigado, conseguindo inclusive conter os avanços do Senado, conseguindo deixar o Senado ali quietinho. O triunvirato estava funcionando muito bem nesse sentido. E após o falecimento de Crassus, vai haver uma disputa entre Júlio César e Pompeu. Júlio César ele concentrava consigo o apoio de boa parte dos militares e também boa parte da população. Já do lado de Pompeu, nós vamos ter justamente o apoio do Senado. Mesmo o Senado que estava ali, de certa forma, isolado após a ascensão desse triunvirato. Com isso, vai haver uma disputa muito grande entre esses dois personagens, várias reviravoltas, até que Júlio César consegue, enfim, vencer as forças de Pompeu. Após ele derrotar Pompeu, ele vai se autoproclamar ditador vitalício. Ou seja, ele vai ter o máximo de poder possível concentrado em si até o momento da morte dele. Então, o mandato dele seria até ele morrer. Com isso, o Senado vai ficar extremamente indignado, já que o Senado era a maior força até antes do triunvirato. E agora, após todo esse enredo de disputa entre o Júlio César e Pompeu, o Senado ele vai ficar basicamente nas mãos de Júlio César, já que Júlio César tinha as forças militares e tinha o apelo popular. Com isso, o Senado fica extremamente indignado com a situação. E a única forma de Júlio César ter o seu mandato terminado é justamente através da sua morte. Dito e feito, após mais ou menos 2 ou 3 anos de mandato de Júlio César, vão haver conspirações nos bastidores onde figuras importantes do Senado vão arquitetar o assassinato de Júlio César. Júlio César morre e após a morte de Júlio César vai haver uma verdadeira disputa, um verdadeiro caos, certo? E através desse caos vão ter como principais forças disputando o poder os militares, que tinham o apoio popular, e o Senado. Dentro disso, vai ser feito um novo triunvirato, e dentro desse novo triunvirato nós vamos ter a figura do Otávios. O Otávios era uma pessoa muito próxima a Júlio César, inclusive há relatos de que Júlio César considerava Otávios uma espécie de filho adotivo. E o Otávios ele vai conseguir
ter justamente o que o pai adotivo tinha, o apoio das forças militares e o apoio popular. E após várias disputas entre ele e os outros personagens do triunvirato dele, o Otávios ele vai conseguir derrotar esses adversários. Após ele conseguir derrotar esses adversários, o Otávios ele vai basicamente reivindicar para si os poderes mais importantes dentro da estrutura de poder romana, que são o poder de pontífice, ou seja, o maior poder religioso, o poder de primeiro senador, ou seja, o cara que faz as leis, e ainda por cima ele vai concentrar em si também o poder de imperator, o cara que manda e desmanda nas forças militares. Concentrando todos esses poderes em sua figura, o Otávios ele vai se proclamar Augustus. Essa nomenclatura de Augustus ela está relacionada a questões divinas, ou seja, ele era o bambambam da parada. Com isso, após essa transição de Júlio César para o agora Augustus, nós temos o início do Império Romano. Dentro dessa estrutura de Império Romano, todos os chefes eles vão ter concentrados em si o poder das leis, o poder religioso e também o poder militar. Com isso, esses imperadores também vão ter mandatos vitalícios. Então, após a morte de um imperador, acontecia sempre uma disputa entre os personagens mais importantes da política romana e, através dessa disputa, ascendia uma nova figura como imperador. Ou seja, não necessariamente seria passado de pai para filho, ou seja, o poder no Império Romano não era hereditário, certo? Era basicamente uma espécie de poder adquirido na base de quem tem mais força, certo? Então, dentro da história do Império Romano, vão haver várias disputas políticas, vão ter imperadores, de certa forma, extremamente autocráticos, extremamente lunáticos, de certa forma, como é o caso do Nero, como é o caso do Calígula, mas também vão ter imperadores que vão ter gestões extremamente bem capacitadas, como é o caso do Cláudio, como é o caso do Adriano, entre outros. Bom, dentro dessa nova fase do Império Romano, o Império Romano ele vai conhecer um período de Pax Romana, mais ou menos por volta ali do século 2 e 3 depois de Cristo, pois entre o ano 0 até o século 2 depois de Cristo, nós vamos ter ainda uma expansão do território romano. Só que essa expansão, ela chega ao seu ápice, ela chega ao seu limite entre os séculos 2 e 3. E após ela chegar ao seu limite, as guerras vão acabar. E com o fim das guerras, vai existir um período ali de desenvolvimento cultural, de paz e, de certa forma, de equilíbrio financeiro. Os militares ainda estavam colhendo os frutos das vitórias que eles tinham obtido nas batalhas. Existiam bastantes escravos para conseguir dar conta da produção alimentícia. Então, o momento romano, ali por volta do século II e durante boa parte do século III, vai ser um momento ali de equilíbrio. E esse momento de equilíbrio e de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento filosófico, vai ficar conhecido como Pax Romana. Mas, logo após a virada do século III para o século IV, justamente esse período de pacificação vai ser a derrocada da economia romana. E eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou abordar o momento de crise do Império Romano. E esse momento de crise do Império Romano, ele vai ser enfrentado com algumas jogadas dos seus imperadores. Entre elas, a oficialização do cristianismo e também a divisão do Império, certo? Então, fiquem ligados no roteiro de estudos, fiquem ligados nos textos indicados para leitura, fiquem ligados nos próximos vídeos e qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só buscar o meu e-mail, que assim que possível eu estarei respondendo a vocês. Um forte abraço, galera, e até a próxima.